Boa noite. Lembra de movimentar um pouquinho o corpo. Quem puder permanecer também, tudo bem. Vamos seguir a leitura do Nem Sempre Assim, do mestre Zen Suzuki Roshi. Hoje ele vai falar sobre os preceitos. Observando os preceitos, é o nome desse capítulo. Quando se observam os preceitos sem tentar observá-los, essa é a verdadeira observação dos preceitos. Na posição de lótus completa, cruzamos a perna direita sobre a esquerda e a perna esquerda sobre a direita. Simbolicamente, a direita é a atividade e a esquerda o oposto, isto é, a serenidade da mente. Se a esquerda é sabedoria e a direita é a prática, e quando cruzamos as pernas não sabemos qual é qual. Assim, ainda que tenhamos duas pernas, simbolicamente temos a unidade. A nossa postura é vertical, sem inclinação para a direita ou esquerda, para frente ou para trás. Essa é uma expressão do entendimento perfeito do ensinamento, que está além da dualidade. Ao expandir isso naturalmente, temos os preceitos e o estudo de como observar nossos preceitos. Essa postura de zazen não é apenas um tipo de treinamento, mas é o modo real de transmitir o ensinamento de Buda para nós. As palavras por si só não são suficientes para pôr em prática seu ensinamento. Assim, ele é transmitido por meio da atividade ou através do relacionamento humano. Além dos preceitos, temos o relacionamento entre o discípulo e o professor. O discípulo deve escolher o professor e depois o professor aceitará o discípulo. Embora às vezes o professor possa recomendar outro professor. Não deve haver conflito entre os professores. Assim, se um professor achar que um outro é mais qualificado, ele pode recomendá-lo ou recomendá-la. Uma vez discípulo, devote-se a estudar o caminho. Inicialmente, como discípulo, você talvez queira praticar com um professor, não por querer estudar o budismo, mas sim por alguma outra razão. Mesmo assim, isso não tem importância. Se você se devotar totalmente ao professor, você entenderá. Você será o discípulo de seu professor e poderá transmitir nosso caminho. Esse relacionamento entre professor e discípulo é muito importante e é difícil, tanto para o professor como para o discípulo, ser professor e discípulo no sentido verdadeiro. Portanto, ambos devem se esforçar ao máximo. O professor e o discípulo praticam vários rituais juntos. Os rituais são mais do que treinamento. Através dos rituais, nós nos comunicamos e transmitimos o ensinamento no sentido verdadeiro. Enfatizamos a abnegação. Quando praticamos juntos, esquecemos nossa própria prática. É a prática individual de cada um, mas também é a prática do outro. Por exemplo, quando estamos praticando cânticos, dizemos: recitem os sutras com seus ouvidos. Então, com nossos ouvidos ouvimos os outros, enquanto que com as nossas bocas praticamos nossa própria prática. Nesse caso, temos total ausência de egoísmo no sentido verdadeiro.
A ausência de egoísmo não significa desistir da própria prática individual. A verdadeira ausência de egoísmo deve esquecer a ausência de egoísmo. Enquanto acreditar que minha prática é a ausência de egoísmo, isso significa que você ainda está preso ao ego, pois você está se apegando à ideia de desistir da prática autocentrada. Quando você faz sua própria prática com os outros, a verdadeira ausência de egoísmo se apresenta. Essa ausência de egoísmo não é apenas ausência de egoísmo, também inclui a prática do ego, mas ao mesmo tempo é a prática da ausência de egoísmo que está além do ego ou da ausência de egoísmo. Vocês compreendem? Isso também é verdadeiro em relação à observação dos preceitos. Se você tentar observar os preceitos, não se tratará da verdadeira observação dos preceitos. Quando se observam os preceitos sem tentar observá-los, essa é a verdadeira observação dos preceitos. A nossa natureza íntima pode nos ajudar. Quando compreendemos os preceitos como uma expressão de nossa natureza íntima, esse é o caminho, como ele é. Então, não há preceitos. Quando estamos expressando nossa natureza íntima, preceito algum é necessário, portanto, não estaremos observando preceito algum. Por outro lado, temos a natureza oposta. Desse modo, queremos observar nossos preceitos. Sentimos que a necessidade de observar os preceitos nos ajudará. E quando compreendermos os preceitos nesse sentido, negativo ou proibitório, também sentiremos o florescimento de nossa natureza verdadeira. Assim, temos a opção de como observar os preceitos, um negativo e o outro positivo. Também quando sentimos que não podemos observar todos os preceitos, escolhemos aqueles com os quais sentimos poder trabalhar. Os preceitos não são regras estabelecidas por alguém. Como a vida é a expressão de nossa natureza verdadeira, se algo estiver errado com aquela expressão, Buda dirá que aquele não é o caminho. Então, teremos preceitos. O fato ou evento real vem primeiro, não as regras. Desse modo, é pela natureza dos preceitos que temos a chance de escolher nossos preceitos. Se seguir determinado caminho, você terá alguns preceitos. Se seguir outro caminho, terá outros preceitos. Cabe a você escolher um ou outro caminho. Qualquer que seja o caminho, haverá preceitos. No princípio, você depende do seu professor. É o melhor jeito e você começa seguindo os preceitos proibitórios. Ao se familiarizar com o nosso jeito, você terá uma observação mais positiva dos nossos preceitos. A maneira pela qual o professor aponta o erro do aluno é uma questão muito importante. Se um professor considerar que o que o seu aluno fez foi um erro, ele não será um verdadeiro professor. Pode até ser um erro, mas, por outro lado, é uma expressão da natureza verdadeira do aluno. Quando entendermos isso, teremos respeito pela natureza verdadeira de nosso aluno e teremos cuidado com o modo de apontar os erros. Nas Escrituras, mencionam-se 5 pontos a respeito desse cuidado. O primeiro diz que o professor deve escolher o momento e não apontar o erro do aluno na frente de muitas pessoas. Se possível, o professor aponta o erro individualmente, em momento e lugar apropriados. O segundo ponto lembra o professor de que ele deve ser veraz, isto é,
O professor não deve apontar o erro do aluno apenas porque ele acha que é um erro. Quando o professor entende o motivo pelo qual o discípulo agiu de determinado modo, ele é capaz de ser veraz. O terceiro lembrete recomenda que o professor seja suave e calmo. Fale em voz baixa em vez de gritar. Isso é algo muito delicado, como a autenticidade. Mas aqui a escritura enfatiza a atitude suave e calma quando se fala sobre o erro de alguém. O quarto ponto sugere que o professor dê conselhos ou aponte o erro do aluno apenas com a intenção de ajudá-lo, sem fazê-lo apenas como um desabafo. Aqui o professor deve tomar muito cuidado e perceber se o aluno está inventando alguma desculpa pelo que fez ou se ele não está levando a sério as coisas. Nesse caso, o professor deve ignorar o aluno até que ele se torne mais sério. Ainda que aconselhemos apenas a bem de ajudar o aluno, isso não quer dizer que devamos sempre ser condescendentes com ele. Algumas vezes, temos de ser bem duros ou não conseguiremos ajudar o aluno no sentido verdadeiro. O último ponto propõe que se aponte o erro do aluno com compaixão, isto é, o professor não é apenas o professor, mas também é amigo do discípulo. Como um amigo, o professor aponta algum problema ou dá algum conselho. Portanto, não é fácil ser um professor ou ser um aluno. E não podemos contar com nada, nem mesmo com os preceitos. Temos de fazer o máximo para ajudarmos aos outros. Não devemos observar os preceitos somente pelos preceitos, ou praticarmos os rituais somente pela perfeição dos rituais. Estamos estudando como expressar nossa natureza verdadeira. Muito obrigado a todos. Boa noite. Muito bom, a gente fala bastante sobre isso, né? De que os rituais, as cerimônias, a forma, elas não, a gente tem que abandonar as formas, não são pelas formas, né? Não são só rituais. Eu digo assim, no sentido de que eles devem ser perfeitos como um ensaio, né? Como uma coisa rígida. Eles têm uma manifestação em si, né? E que de fato, se estiver acontecendo, está expressando a nossa verdadeira natureza, né? E não pelo ritual em si, pela formalidade em si. Ele falou uma outra coisa, bom, ele está repetindo essa questão da relação professor e discípulo, né? É bem interessante o exercício de não apontar o erro, como fazer que o aluno perceba o erro, um discípulo novo, com discípulos mais antigos também. Ele vem falando disso, né? Falou isso ontem. E ele traz a questão dos preceitos, né? A gente começou a estudar os preceitos recentemente com um grupo novo de 6 praticantes e que traz essa ideia de que os preceitos não são dogmas, né? Regras, isso não pode ou isso pode, né? Que eles estão aí para a gente observá-los, né? Durante a nossa vida cotidiana, se a gente de alguma forma transgride algum deles ou não, ou só percebe, né? Isso eu gosto de pedir para quem estuda os preceitos, na nossa linhagem, a gente tem 16 preceitos de prática, né? Os 6 primeiros, na realidade, são os 3 refúgios,
que a gente faz, qualquer pessoa que se torna budista ou que entra na comunidade, na Sangha, ele faz o refúgio nas 3 joias, que é Buda, Dharma e Sangha. O Buda é o ser desperto, o Dharma são os ensinamentos desse ser desperto e a Sangha somos nós, a comunidade de praticantes. Depois são os 3 preceitos puros: não fazer o mal, fazer o bem a todos os seres. E aí entra nas 10 graves proibições ou os 10 preceitos de prática, né? Os 5 primeiros preceitos iniciais são comuns a todas as escolas budistas, né? Que é não matar, não roubar, não abusar da sexualidade ou não manter relações sexuais impróprias, não mentir e não negociar intoxicantes. Esses 5 são comuns. Os outros 5 já são da nossa ordem, né? Que é não falar dos erros e faltas alheios, não se elevar e rebaixar os outros, nem se rebaixar e elevar os outros, nem mesmo se igualar, não ser movido pela raiva, não ser movido pela ganância, não falar mal dos 3 tesouros, Buda, Dharma e Sangha. E eu gosto de sugerir que cada um de nós, ao observar os preceitos, principalmente esses 10, veja qual deles te provoca mais, qual deles, de alguma forma, você é capaz de perceber mais constantemente na tua vida diária, no teu dia a dia. Às vezes a gente fica num deles, né? E eu acho interessante observar, né? Por quê? O que está acontecendo naquele momento que aquele preceito está voltando, né? De alguma forma. Nos meus encontros, nos meus relacionamentos, naquilo que eu observo, naquilo que eu julgo, né? Uma boa maneira de estudar e de observar, né? Senão vamos encerrar lembrando que amanhã tem concerto do meio-dia, né? Não esqueçam, um pouquinho antes do meio-dia vocês vão receber o convite. Amanhã vai ser a Adri, né, Adriana. Então vamos encerrar? Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.